Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 12 de julho, né? Quarta-feira. Então, muita atenção, porque hoje sai o principal indicador do mercado financeiro. Todo mundo estava aguardando ali os dados de CPI, né? Os dados de inflação norte-americana, para ver como virá o dado, né? Para entender se o Fed vai ceder aí as pressões do mercado para que não suba tanto assim a taxa de juros, né? Mantenha a taxa de juros um pouco mais estável, ou se ele vai continuar a sua aceleração e o seu aperto monetário. Porém, alguns Fed Boys essa semana já mencionaram que o Fed pode sim estar muito perto do pico da taxa de juros, então dando um fim ao aperto monetário. Porém, vamos aguardar com cautela, fatos e dados sempre, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, clique aqui no link, abra sua conta, não tem taxa de manutenção, será assessorado diretamente por mim e também pelos assessores da Cash, beleza? Bom, e se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo, dar o like aí, né? Aquele joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos que gostam de um Morning Call com fatos e dados sem viés. E qualquer dúvida, coloca ali nos comentários, feedbacks também, não tem problema nenhum. Aceito tudo aqui nos comentários. Vamos botar aí o canal para crescer cada vez mais, beleza? Bom, olhando agora, né, o mundo afora, o que está acontecendo, o que já aconteceu, nós temos Ásia e Pacífico que já fecharam. Ásia e Pacífico fechou aí sem uma direção única, então Xangai fechando aí negativo 0,78%, nós temos Nikkei com 0,81% de queda, porém todas as outras bolsas, né, os outros índices fecharam no campo positivo, né? Tivemos aí alguns dados, né, que eu vou trazer para você. Então, a inflação no atacado do Japão, né, teve aí uma desaceleração no ritmo, né? Então, subiu apenas 4,1%, então isso também foi positivo. O governador do Banco da Austrália mencionou que pode sim vir a ter mais apertos monetários, mais subida da taxa de juros, porque na última reunião teve a manutenção da taxa de juros, certo? E o Banco Central da Nova Zelândia, né, manteve também a sua taxa de juros ali em 5,5, então fazendo uma manutenção na taxa de juros. E a taxa de desemprego da Coreia do Sul teve uma ligeira subida, beleza? Então, esses foram os dados que saíram na Ásia e Pacífico. Isso fez com que as bolsas, mesmo aguardando o CPI, as únicas bolsas que ficaram no campo negativo foi Xangai e Nikkei no Japão, beleza? Bom, olhando a Europa está majoritariamente no campo positivo, então tendo até mesmo um alívio depois do que os futuros americanos ontem fecharam no campo positivo. Acho que, se não me engano, todos os setores, né, fecharam no campo positivo. Isso foi bem interessante, para não falar positivo novamente, certo? Então vamos lá. Foi bem interessante, então isso acaba trazendo um pouco mais de sentimento para o mercado em relação à tomada de risco, né? Então, a gente pode ver que já teve ali aquela subida forte em relação à inteligência artificial, aonde levou o Nasdaq para cima, S&P para cima, e acabou acarretando também outras bolsas vindo a galope, né? na garupa ali dos futuros americanos. E depois o mercado começou a tomar uma cautela maior, com um medo, né, em relação à inflação. E antes disso também tivemos ali o PIB norte-americano mencionando um crescimento que ninguém esperava. E agora começaram ali também a temporada de balanços, certo? Então, tem dados sendo divulgados na Europa que estão vindo positivos, né? Então, isso também faz com que os investidores comecem a entender que, mesmo com aperto monetário, as empresas estão tendo um resultado positivo. Então, mesmo que algumas foram batidas bastante, certo? Eles começam a ficar barato. O investidor não é bobo e toma a empresa. Lembre-se sempre que eu falo para vocês, no curto prazo tem muito ruído. Vai ter ruído pela política monetária, nas discussões se vai subir ou se vai cair, se vai manter ou não, o quanto vai apertar, o que isso pode vir a impactar na questão da economia, ninguém ainda sabe. Todo mundo especula, todo mundo projeta. E com isso vão tomando as decisões dentro do mercado para formatar a carteira para o próximo ciclo natural, beleza? Só que depois que vem os dados, o que ficou
desbalanceado, né? Então vão ter empresas que vão ficar sobrevendidas e vão ter empresas que vão ficar sobrecompradas. Então, com isso, depois dos dados, o mercado volta a se ajustar. Então, por isso que eu falo para vocês, olhem sempre os fundamentos, beleza? Para tomar algum tipo de risco por projeção, é melhor botar uma parcela menor do seu capital, beleza? Bom, dito isto, né, para a gente não se alongar muito, a gente não falou também das commodities, calma aí, Vinícius. Vamos lá. Bom, petróleo subindo aí 0,30% de alta, WTI com $75. E nós temos aí também, cadê o Brent? O Brent subindo 0,20% aí de alta com quase $80. Então, chegando aí um patamar bem interessante que a gente já não via o petróleo nessa casa aí há alguns meses atrás. Beleza? Então, é bem interessante. Nós temos também o minério de ferro que fechou bem forte aí, com 2,6% de alta, lá em Dalian, em Dow também. Então, isso pode vir a impactar na nossa querida Vale aqui no Brasilzão, porque já tivemos também uma alta ontem, né, em relação à Vale, beleza? Então, Vale deu aí uma tranquilizada, né, na cabeça dos investidores locais. Bom, olhando aqui o nosso Ibovão da Massa cedeu 0,61%, o pessoal falou assim, porra, Vini, você mencionou que se o IPCA vier abaixo do esperado, isso pode vir a trazer o Ibovão da Massa para cima. Sim, porém tem detalhes. Quais são os detalhes? Como eu sempre venho mencionando para vocês, parte já está precificado, outra parte é surpresa. O que seria a surpresa? A parte de serviço. Então, muitos investidores, né, e analistas, ao analisar o IPCA por dentro, entender que uma boa parte dessa deflação veio por parte de transporte, de alimentos. Então, isso é até mesmo um mercado muito mais volátil. Na parte de alimentos, né, que a gente está tratando de commodity, a gente está exposto a clima, a gente está exposto também à cabeça do produtor, se vai querer vender ou não vai querer vender, para poder forçar a subir o preço. Então, é um mercado muito mais volátil, certo? Sendo que tem o setor de serviço que deveria vir, né, com uma redução maior e veio basicamente o dobro da última leitura. Então, isso acaba botando a pulga atrás da orelha sobre a questão do próximo corte da taxa de juros. Na questão do próximo corte, é se vai ser cortado com mais agressividade, 50 base points, né, ou então 0,5%, né, traduzindo para massa, ou se vai ser 0,25%, né, 25 base points ou 0,25%. Beleza? Então, tem essa preocupação. Por isso que a gente vê o mercado realizando um pouco mais. Isso acontece muito quando a gente tem algumas empresas que o mercado já toma ali direto. Tomar, que eu falo, é comprar. Quando você compra uma ação no mercado financeiro, você usa o jargão de tomar. E bater é vender, beleza? Então, quando você já vê um mercado que está tomando uma empresa ali, e essa empresa está crescendo, está subindo, está ganhando rentabilidade nas carteiras, e daqui a pouco sai o dado de divulgação de lucro, né? O lucro exorbitante aqui, e você acha que aquela ação vai continuar subindo. Aí muita gente entra, mas só que aí a galera que entrou antes, o que vai fazer? Começa a realizar e a ação não anda. Já viram isso também? Isso pode ocorrer, por isso que eu falo. Boa parte do mercado já é precificado, a gente precifica sempre a expectativa futura, então quando sai o dado, ou ele pode elevar ainda mais, caso não esteja tão precificado assim, ou pode ter algum tipo de realização, porque a galera vai realizar no fato. Beleza? Bom, então nosso Ibovão aí cedeu aí 0,61%, respeitou aqui, respeitável público, respeitou aqui a nossa linha de suporte, né? Abaixo dos 116 mil pontos não vai ficar, né? No caso, é ao contrário do Capital Nascimento, falou não vai descer ninguém. Ficou ali, fechou em 116.219 pontos, certo? Então, segurou bastante. Nós tivemos aí um bom volume financeiro ontem, né? Apesar de ter sido uma venda, e o mercado levou o nosso Ibovão até os 116 mil e poucos. Vamos olhar como ficou a mínima do dia. A mínima foi, na verdade, até 115.700 e deu uma boa recuada, né? Então a galera começou a tomar um pouco mais.
olhando que não faria sentido ter o Ibovão da Massa aos 115 mil pontos. Então, não querem o Ibovão da Massa abaixo dos seus 117 mil, 116 mil pontos. Beleza? Então, respeitou. Vamos ver como vai se comportar hoje. Hoje saem os dados de CPI norte-americano, como eu falei. Temos que aguardar o que vai acontecer. Show? Mas o cenário para o Brasil continua um cenário positivo. Continua um cenário positivo. Então, não podem falar assim, agora já era, Ibovão vai sair, vai cair e tal. Não, aguardem. A correção do mercado, ela se dá, se ela estava subindo, essa correção pode vir tanto para baixo, quanto vir essa correção lateral que está acontecendo aqui agora. Tá vendo? Fica entre os 116 mil pontos e fica até os 119 mil, 120 mil pontos. Então, está tendo uma correção lateral. Vamos aguardar. Vamos olhar empresa a empresa, beleza? Bom, falando do nossa doleta, o dólar também cedeu ontem, né? Aí, para a galera que fala, quando o dólar está para baixo, a bolsa é para cima. Nem sempre isso é verdadeiro, beleza? Nem sempre isso é verdadeiro. São ativos diferentes. O índice é uma coisa, né? O índice futuro é uma coisa e o dólar é outra coisa, certo? São ativos diferentes, beleza? Bom, nós tivemos aí a nossa doleta respeitando a sua tendência de queda, né? Cedendo quase que 1%, fazendo um candle bem interessante, trabalhando ainda abaixo da média móvel de 10 períodos, de 20, abaixo do high-low, abaixo da nossa linha de tendência, da linha de tendência de baixa, nossa LTB, e abaixo da média de 200 períodos, certo? Então, nenhuma novidade, nenhuma surpresa por aqui. Isso no semanal. Olhando aqui no nosso diário, começa aqui o dólar a segurar. Então, olhando no semanal, nós temos um candle, né, mostrando que tende a vir buscar a ponta baixa aqui, né, a linha de suporte que foi os 4,80, certo? Os 4,80 ali. Olhando no diário, a gente vê o dólar tentando reverter essa linha de tendência, beleza? Então, se o dólar se mantiver acima dos 4,95, subindo ainda, ganhando aqui a parte dos R$5, pode ser que a gente veja aí uma reversão na tendência do dólar, beleza? O diário está sinalizando isso, porém o semanal, né, continua mostrando o dólar para baixo, beleza? Bom, vamos olhar aqui o portfólio do Ibovão da Massa, que ficou totalmente misto, né? Então, Vale subindo 3%. Então, ontem, né, as mineradoras tiveram um bom desempenho, até porque o minério de ferro começou a dar indícios que está vindo para uma questão mais positiva. A China mostrando que vai manter a sua política de incentivos, né, tanto para o mercado imobiliário. Então, isso anima mais a questão das commodities, minério de ferro e também a parte do petróleo. Petróleo mais pela questão do corte da Arábia Saudita, né? Então, vamos aguardar ali mais dados, mais indícios do que pode trazer. E ontem, o nosso setor de petróleo ficou misto, Prio subindo 3%, mas Petro caindo aí 1%, isso muito relacionado a questões internas da empresa. Mesmo ontem, tendo uma divulgação que venda de combustível subiu, produção subiu, então, mesmo com isso acontecendo, Petrobras teve aí uma queda devido a questões envolvendo ali a Braskem, né? Se eu não me engano, não, nem botei aqui no relatório lá do giro de mercado, lá no canal do Telegram da Cashwise. Se você ainda não é inscrito lá, se inscreva no canal da Cashwise, está bem interessante, tem um link aqui também para vocês. Beleza? Então, tem uma questão envolvendo ali a Petrobras com a Braskem, beleza? Então, isso acaba trazendo um pouco mais de preocupação para os mercados. Então, a Petrobras acabou tendo essa liquidação. Então, vamos aguardar o que pode ocorrer hoje, certo? Mas Petrobras, se a gente parar para analisar, vou traçar o gráfico ali da Petrobras, tem espaço para um recuo, né? Deu uma esticada, tem espaço para o recuo, então sem pânico, galera, porque não muda muita coisa aqui nesses fundamentos, beleza? A galera ainda não sabe o quanto vai impactar no balanço da Petrobras. O setor financeiro, que teve também aí a sua parcela de culpa na derrubada do Ibovão da Massa, cedeu justamente
com a questão do IPCA, né? Com a questão do IPCA, a inflação de serviço vindo o dobro do que veio, basicamente, na última leitura, isso reforça na cabeça do investidor que nos balanços a gente possa ver aí as taxas de inadimplência dos bancos vindo um pouco maior, vindo um pouco mais forte. Então, isso preocupa os investidores e acabaram batendo um pouco mais o setor bancário. Beleza? Então, nós tivemos aí Itaú, BBAS3, né? Até a nossa querida B3, que acabou mencionando, né, que o volume médio, né, no mercado de ações em junho, foi de 30 bi e meio, né, uma alta aí de quase 6%. Sobre o mesmo período do ano de 2022, mesmo com essa divulgação, nós tivemos aí a galera batendo. Por isso que eu falo, né? Quando o pessoal começa a bater num setor, bate às vezes tem quem não deve bater. Mas, enfim, tomou também na sua cabeça, cedeu aí 1%. E nós tivemos Bradescão da Massa segurando na unha a queda ali, né, do setor. Então, segurou aí, olha, IRBR, nossa senhora, simbora, vai Brasil! 4,4% aí de alta. Bom, vamos lá. Cada um com seu cada um, certo? Bom, dito isso, vamos ali para o nosso calendário. Não, calendário não. Deixa eu pegar aqui, a gente vai falar de Petro. Eu falei para vocês, porque ninguém aqui falou para mim, Vini, você falou que ia falar de Petro. E eu não falei de Petro. Eu sei porque vocês não falaram, porque isso aqui não é ao vivo. Um dia será ao vivo. Pode ficar tranquilo. Fiquem tranquilos que um dia será ao vivo. Certo? Bom, Petrobras ficando... Opa! Qual foi o chabu de Petrobras? E não atualizou meu... Deu pau aqui, hein? Então não vamos ter Petrobras hoje. Não vamos ter Petrobras hoje. Algum problema deu, porque eu estou aqui ainda em dezembro de 22. Né? Não entendi o enredo desse samba, amor. Deu algum pau na minha atualização de Petro. Alô, Profit? Vamos ajustar isso aí. Bom, ficarei devendo o Petro. Vamos para o calendário. Certo? Porque aqui não tem corte, a gente vai direto. Beleza? Bom, olhando aqui o calendário econômico de hoje, nós temos ali às 9h30, começando ali o índice de preço ao consumidor, né? O famoso CPI, que a galera gosta de falar bonito, né? Mas, traduzindo, é o vulgo inflação. Beleza? Bom, o índice de preço ao consumidor norte-americano, CPI, norte-americano, às 9h30 vai sair. Então, tem uma expectativa de que esse dado venha desacelerar. Quando a gente vai falar aqui de inflação, a gente tem que falar do núcleo da inflação. Os Fed Boys e Fed Womans, eles estão olhando o núcleo da inflação. O núcleo de inflação precisa desacelerar, mostrar essa desaceleração, vindo com uma inclinação mais voltada para a meta de inflação norte-americana, que é de 2%, está bem distante, está mais do que o dobro, né, da meta. Então, eles precisam ver essa inclinação da curva da inflação mais direcionada para a meta. Isso ocorrendo, isso faz com que o Fed venha a ficar um pouco mais tranquilo na subida da taxa de juros. Não vá ser tão austero assim no seu aperto monetário. Então, isso é que o mercado está aguardando. A expectativa é que venha 5%. Se vier abaixo de 5%, isso é positivo. Positivo. Por quê? Porque está mostrando que o mercado, né, sentiu o aperto monetário. Então, o que o aperto monetário está fazendo, né, o que o Fed está fazendo com o aperto monetário, está gerando resultado, e está fazendo com que ocorra o soft landing. Por quê? Nós tivemos um PIB bem acima do esperado, né? Ninguém esperava ali os 2% do PIB norte-americano. A gente começa a ver que o mercado de trabalho não sofreu tanto assim e a gente está vendo a inflação cedendo. Então, é bem positivo o trabalho do Fed. Beleza? Agora, se vier acima dos 5%, acima dos 5%, o núcleo, o que pode ocorrer? A gente vai entender que o Fed
vai subir taxa de juros. Então, aí pode sim ter estresse no rumo dos mercados. As bolsas podem ficar um pouco mais descorrelacionadas e tendo um pouco mais de liquidação, porque, na dúvida, a galera vende e bota na segurança. Show? É basicamente isso. Depois nós temos o Caixa-Hari falando, né, às 10h45, então todo mundo também vai voltar as suas atenções ali para o Caixa-Hari, e esse é o indicador que vai fazer, vai ser o divisor de águas. Ele vai sair antes da nossa abertura do Ibovão da Massa, ali os futuros já vão estar abertos, então a galerinha do day trade, do dólar, do índice, aguardem o dado sair. Beleza? Para evitar deixar dinheiro na mesa e quando você começar a correr na hora do barata voa, deixar usar a sua grana ali em cima da mesa. Então, aguarda o dado sair. Abre 9 horas, de 9 a 9h30 o que faz? Estuda o movimento. Entende qual é o rumo que o mercado está tomando. E depois, quando sair o dado, vê se o rumo continuou ou se o rumo mudou. Para você poder se posicionar na direção correta. Beleza? Bom, depois disso, de 9h30, abre ali o nosso índice Bovespa às 10 horas e às 10h30 abre o futuros norte-americano, né? A bolsa, o mercado à vista norte-americano. Então, 10h30 o mercado costuma tomar o rumo, né? De dar a direção para onde vai a bolsa, se vai para cima ou se vai para baixo, beleza? Então, de 9h30 às 10h30, todo mundo tem tempo suficiente para digerir o dado, beleza? Digerir o dado. Então, não seja ansioso. Beleza? Bebe um pouco d'água, vamos tomar um chá de camomila para não perder dinheiro. E às 2 horas da tarde nós temos o Bosque aí, que também vai falar, beleza? E nós temos 11h30, o estoque de petróleo ali, que é em Cushing, vai sair também. Show? Bom, agora voltarei para o meu rostinho lindo, né? Porque nós não tivemos essa falha técnica, né? Não abriu ali o gráfico da Petro, né? Pelo menos abriu, mas porém ficou em dezembro de 2022. Eu não quero olhar o passado. Esse gráfico só vai fazer com que a gente tenha raiva. Por que não comprei Petro ali a R$ 20,57? É exatamente isso. Beleza? Hoje Petrobras ali está a R$ 29,15, né? Então, quem comprou, comprou. Quem acreditou que Petrobras ia para 15, chupa o dedo e aguarda o próximo apocalipse acontecer com Petrobras. Beleza? Bom, recados dados. Muita atenção com o capital de vocês. 9h30 da manhã sai o dado. Minha sugestão, veja como está a tendência primária do dólar, se você opera dólar. Se você opera índice, veja a tendência primária do índice. Entenda o que pode ocorrer com os dados. Né? Se o dado vier acima, o que o mercado vai fazer? Se o dado vier abaixo, o que o mercado fará? Beleza? Depois que você entender isso, às 9h30 saindo o dado, começa a acompanhar como vai ser o fluxo do mercado do ativo que você está operando. Né? Se está muita gente comprando, realizando, ou se está muita gente ali batendo e vai ser aquela tendência. Analisou aquilo ali, no day trade você vai entrar e vai sair, papum, pegou o seu. Como o mercado é de risco, quanto menos tempo exposto ao risco, melhor. Pense nisso, beleza? E a galera do longo prazo, muita cautela, vamos olhar com lupa, porque ontem na liquidação muita empresa apanhou sem ter motivos, né? Não deveria ter apanhado tanto assim, porque não está... aquele cara que não tem nada a ver com a situação, mas só por estar junto, tomou porrada também. Beleza? Então, vejam esses caras com lupa. Tem os balanços das empresas, né? Alguma série de divulgações de prévia de resultados já começaram a sair. Vão analisando as empresas, vão estudando as empresas. Até porque quando você compra um ativo, você está se tornando sócio dele. Não adianta você só botar um ticker na carteira e achar, vou ganhar 10%, 15%, depois eu vou sair. Beleza, até para fazer isso você precisa estudar, certo? Agora, não quero estudar. Quer moleza? Não adianta, filho, não adianta. Então, não tente fazer sozinho. Converse com seu assessor de investimentos para que você possa ter uma carteira mais robusta. O assessor ele vai te direcionar para uma carteira de longo prazo. Pelo menos deveria, né? Não vou falar por mim. Eu sempre monto uma carteira de longo prazo. Não vou ficar montando carteira para cliente ficar girando loucamente aí, perdendo dinheiro e somente eu ganhando corretagem, certo? Eu acho que isso não é justo e a gente está falando de patrimônio, então tem que ter muita responsabilidade, beleza? Bom, agora,
Para a galera que quer girar, muita atenção, vão estudar as ações. Estudem os ativos que vocês estão entrando, certo? Para evitar que vocês se machuquem e acabem perdendo aí. Vocês vão perder dentro desse tempo, ao invés de rentabilizar a grana, vocês vão ver seu patrimônio se deteriorando. Aí não adianta reclamar lá na frente, beleza? Porque o que passou, passou. Show? Então, muita atenção ao capital de vocês. Hoje, 9h30, saem os dados. Muita cautela e a galera do longo prazo, aproveitem as oportunidades que a Bolsa está dando nesse momento, porque depois pode ser tarde demais. Falou? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!